Então, estamos gravando. Então, oficialmente, uma boa tarde a todos, pessoal. Fico muito feliz de vocês estarem aqui, podemos nos ver e também tentar aprender e tirar dúvidas, né? Eu compartilhei a minha tela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o Word do meu computador como se fosse um quadro. E ali a gente eu vou digitando, escrevendo e tudo mais. Vocês estão enxergando a tela do meu computador? Tá bom o tamanho? Não tá? Tá escrito potenciação, gravar a aula. Estão enxergando ou não? Como é que tá o tamanho? Tá bom. Tá bom? Ó, se quiser escrever no chat ou falar, ótimo. Então tá bom? Ótimo. Tá bom. Show de bola, então. Então, vou começar, então. Qual é a nossa ideia de hoje? Primeiro, eu vou relembrar o que a gente aprendeu nesse momento de distância, que é potenciação, raiz quadrada, expressões numéricas com as 6 operações e um pouquinho ali de múltiplos que a gente viu no formulário passado, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai ver potenciação. Pessoal, o que é potenciação? É a multiplicação de fatores iguais, ou seja, nós vamos multiplicar a base por ela mesma, a quantidade de vezes que está indicada no expoente. Então, vou fazer exemplo aqui com vocês. Só para lembrar, a base é o número que está embaixo e o expoente é o número que está em cima, tá? Então, aqui o primeiro exemplo. 3 elevado ao cubo, ou 3 elevado à terceira potência. Vou aumentar aqui para ficar melhor para vocês. Tá. Então, como que a gente faz essa conta? Então, vamos lá, multiplicar a base por ela mesma. Então, a conta que nós vamos fazer é 3 vezes 3 vezes 3. Por que eu multipliquei 3 vezes? Ó? Eu vou multiplicar o número 3, que é o que está embaixo, 3 vezes, que é a quantidade do expoente. Ó. 1, 2, 3. Certo até aí? Tranquilo até aí? Por favor, nem que escreva isso. Escreva no chat quando eu fizer uma pergunta. Sim, ok? Não, para eu ter uma noção, tá? Ó, tranquilo. Ótimo. Então, vamos seguir. Olha só. 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3, 27. Ou seja, 3 elevado ao cubo é 27. Certo? Pessoal, dúvidas nessa potência? Alguém não entendeu por que deu 27? Tudo certo. Tranquilo? Tranquilo. Eu entendi. Então tá, eu vou sempre fazer uma pergunta, eu espero um pouquinho, se ninguém fizer pergunta, eu sigo para frente. Vamos lá. 7 elevado à segunda potência, ou 7 elevado ao quadrado. Que conta a gente tem que fazer? Vamos lá, eu vou interagir com vocês, tá? Que conta a gente tem que fazer no 7 elevado ao quadrado? Tem que fazer que conta? Vai lá, alguém tem que ter coragem. 7 vezes... Fala. Isso. O Caio escreveu ali. 7 vezes 7. Perfeito. Ó, tu vai multiplicar a base por ela mesma. Então, 7 vezes 7. 2 vezes, porque o expoente é 2. Então, vamos pegar a tábua do 7. 7 vezes 7. 49. Pessoal, só não me faz 7 vezes 2, 14. Tá? Daí tá errado. Tranquilo? Isso. Isso aí. Tudo certo. Tá, beleza, Marco. Muito bom. Continuando. 2 elevado na quarta potência. Que conta eu vou fazer? Dois elevado na quarta potência. Que conta eu vou fazer? Isso, Caio. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vou multiplicar o 2 4 vezes por ele mesmo. E daí tu faz a conta. 2 vezes 2, 4. Eu vou copiar o vezes 2 e o vezes 2. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Então, a resposta é 16. Pessoal, caso vocês queiram fazer de cabeça, né? Tipo assim, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Não tem problema nenhum, essa conta não precisa aparecer. Eu só estou mostrando para vocês entenderem o porquê acontece. Certo? Tá, isso é potência. Alguém ficou com dúvida em potência? Não. Não? Tranquilo, pessoal? Ótimo. Vou seguir, então.
Vou lembrar algumas propriedades, umas regrinhas. O que acontece, vamos lá, quando o expoente é 1? Quando o expoente é 1, a resposta é a própria base, ou seja, 8. Então, 8 elevado a 1 é 8. Se fosse 20 elevado a 1, era 20. Se fosse 1000 elevado a 1, era 1000. Certo? Então, quando o expoente é 1, a resposta é a própria base. Ok? Agora aqui, ó, vamos lá. 1 elevado à sétima potência. Tem que fazer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Quanto é que é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1? 1. Muito bom. Né? Se eu multiplicar o 1 por 1, sempre vai dar 1. E uma das mais importantes é toda potência elevada ao expoente zero é igual a... Alguém lembra? Toda potência elevada ao expoente zero é igual a... 1. Como? 1. 1, boa. Isso aí. Acho que 2 pessoas falaram. Todo número elevado na zero é igual a 1. É isso aí, pessoal. Tranquilo? Tinha saído sem querer. Não tem problema. Ok? Até aqui, pessoal. Potência, eu terminei a explicação. Alguma pergunta sobre potência? Não. Certo. Ótimo. Que bom. Bom, Luísa, Igor, Marco. Vamos lá, então. Vamos seguir. Raiz quadrada. Então, o que é uma raiz quadrada? Tu tem que encontrar um número que é elevado ao quadrado, ou seja, um número que vezes ele mesmo resulte no radicando, ou seja, resulte no número aqui que está dentro da raiz. Então, para mim descobrir, por exemplo, a raiz quadrada de 36, eu tenho que ver que número vezes ele mesmo dá 36. Então, tu pode fazer isso pensando, tá? Eu vou escrever só para vocês enxergar. Ó. Vai pensando, ó, 1 vezes 1 é 1, então não é. 2 vezes 2 é 4, não é. 3 vezes 3 é 9, então não é. 4 vezes 4 é 16, não é. 5 vezes 5 é 25, também não é. 6 vezes 6 é 36. Achei, tá vendo? 6 vezes 6 dá 36. Então, a raiz quadrada de 36 é 6. Porque 6 vezes 6 dá 36. Certo? Pessoal, tranquilo, raiz quadrada é descobrir que número vezes ele mesmo dá o resultado da raiz. Então, raiz quadrada, só alguns números tem, né? Só tem raiz de 1, raiz de 4, de 9, 16, de 25, 36, 49, 64, 81, 100. Então, uma maneira bem fácil de calcular a raiz quadrada é ver, já deixar esse esqueminha das tabuadas pronto, ó, depois é só fazer, ó, raiz quadrada de 16, ó, 4 vezes 4 dá 16, então a raiz quadrada de 16 é 4. Quanto é que é a raiz quadrada de 81? Uma raiz quadrada de 81, quanto é que é? Que número vezes ele mesmo dá 81. 9, boa. Isso aí, pessoal. É isso. Isso é raiz quadrada. Alguma dúvida? Não. Não? Tá. E quando a raiz quadrada passa de 100, né? A gente sabe que a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Então, se passou de 100, tu continua testando, ó. 11 vezes 11. Arma a conta lá, resolve, tu vai ver que vai dar 121. Daí testa 12 vezes 12. Arma a conta, resolve, vai ver que vai dar 144. Ou seja, a raiz quadrada de 144 é 12. E é isso. Isso é raiz quadrada. Pessoal, perguntas? Foi muito difícil de aprender potência e raiz assim sozinho ou conseguiram bem? Não, de boa. Não. Foi bom. Tranquilo? Sim. Bom. É que raiz quadrada eu já sabia um pouco também. Já sabia que bom? Facilita. E é tudo tabuada, pessoal. Né? Tu usa multiplicação para as duas coisas. Então, sabendo multiplicar, vai indo. Vamos lá, então. Agora, vamos para onde normalmente os alunos erram mais.
que é quando a gente mistura tudo em expressões numéricas. Então, eu vou relembrar a ordem de resolução, pessoal. Primeiro a gente resolve parênteses, depois colchetes, depois chaves, certo? Caso não tenha parênteses, colchetes e chaves, nós temos que lembrar a ordem de resolução das operações matemáticas. Então, olha só, primeiro a gente vai resolver potência e raiz quadrada. Depois que resolver as potências e raízes, nós vamos resolver as multiplicações e divisões. Cálculos de vezes dividir. E, por último, adição e subtração. E lembra que tem que ser da esquerda para a direita, um cálculo por linha. Lembra disso, pessoal. Porque senão tu acaba errando, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui. Não tem parênteses, colchetes nem chaves. O que a gente resolve aqui primeiro? Raiz quadrada. Raiz quadrada e Divisão. Potência. potência. Não, potência e divisão. Ó, raiz quadrada e potência. Então, vamos lá. Vou copiar aqui o 21 dividido por 7, o mais. Daí eu vou resolver, ó, só para vocês enxergar. Eu vou resolver esse 4 elevado ao cubo, a terceira potência, tá? Então, vamos lá. 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. Eu vou fazer aqui num rascunho, ó. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. E 16 vezes 4 é 64. Tá. Então, eu vou colocar aqui 64. Menos. Quanto é que é raiz quadrada de 9? 81. Não. Três. 3. Boa. Porque 3 vezes 3 dá 9. Boa. E quanto é que é 9 elevado a 0? 1. Boa. 1. Todo número elevado a 0 é 1. Pessoal, dúvidas aqui na primeira linha que a gente resolveu esses três cálculos? Não. Que bom. Vou continuar. E agora, o que a gente resolve? Divisão. Isso, a divisão. Então, vamos lá. 21 dividido por 7 vai dar 3. Opa, aqui embaixo. Então, vou botar um 3 aqui. E o resto que eu não estou usando, eu vou copiar, né? E quanto a gente resolve agora? Adição e subtração. Isso. E daí, qual a gente faz primeiro ou tanto faz? Pensa bem no que vamos responder. Na ordem que elas aparecem. Exatamente, Marco. 3 mais 64. 67. E, por favor, não queiram fazer 3 menos 1 e colocar 2, porque vai estar errado. Vou copiar o 3 e vou copiar o 1. Agora faz 67 menos 3, tá? Que dá 64. Aí copio o menos 1. E daí 64 menos 1. 63. Essa é a resposta da nossa expressão numérica. Pessoal, perguntas? Entenderam bem? Tranquilo? Sim. Show. Vou continuar, então. Vamos fazer uma outra expressão. Ó, aqui eu tenho potência menos chaves mais colchetes menos parênteses mais vezes, fecha parênteses, fecha colchetes, dividido por 3, fecha chaves. O que a gente faz primeiro? Dentro do parêntese. Dentro do parênteses. Muito bom. Então, eu vou copiar tudo até chegar no parênteses. A vantagem do computador é que dá para copiar. Tá. E agora, dentro do parênteses, que conta eu faço? 2 vezes 3. Muito bom, mãe. 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3 é 6. 6. Isso, 6. Vou colocar o 6 aqui, ó. Não esquece de fechar parênteses, fechar colchetes e copiar o dividido por 3. Porque eu não terminei o cálculo do parênteses ainda. Agora eu vou terminar, ó.
Então, vamos copiar isso tudo até chegar no parênteses. E vamos resolver. 4 mais 6, 10. Fecha o colchetes. Dividido por 3 igual. Agora resolvo o quê? Agora resolve os colchetes. Boa, os colchetes. Vamos lá. 10 menos 3. 10 menos, desculpa. 13 menos 10 dá 3. 3. Isso aí, pessoal. Boa. Vou copiar. Ó, os colchetes não precisa mais copiar, porque tu resolveu tudo. E agora as chaves. O que, que a gente faz? 3 dividido por 3. Boa. Vamos fazer a divisão. 3 dividido por 3. 1. Dá igual a... Vou fechar as chaves para terminar de resolver. Vamos lá. 2 mais 1, 3. Agora a gente faz a potência. Quanto é que é 10 elevado ao cubo? E quanto a gente tem que fazer? 10 vezes 10 vezes 10. Boa, 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10? 1000. 1000. Boa. Isso aí. Então, aqui, 1000 menos 3. 997. Pessoal, perguntas? Nenhuma. Tudo certo. Não. Tá, eu tinha separado 2 exemplos, mas eu posso fazer mais. Querem mais exemplos com expressão numérica ou não precisa? Não precisa. Não precisa. Alguém quer que eu faça, só dizer, faz mais um exemplo, que eu faço. Tranquilo para todo mundo? Posso seguir? Sim. Ótimo, pessoal. Então, expressões numéricas, né? Vocês tinham visto muito lá no 5º ano e também a gente trabalhou bastante ali naquele tempo que a gente estava em aula. E só acrescentou potência e raiz. O jeito de resolver é o mesmo, tá? Professor, Fala. eu vou sair rapidinho para trocar o telefone da Inbox, tá? Tá, não tem problema. Depois eu vou colocar no grupo o vídeo, caso que tu perder, tá bom? Tá. Então tá bom. Ó, pessoal, então agora, na semana passada, no bloco passado, a gente aprendeu múltiplos. E eu vou relembrar para vocês o que, que são múltiplos, tá? Múltiplos é algo bem fácil. O que, que é múltiplo? Nada mais é do que a tabuada daquele número começada pelo 0. Né? E eles são infinitos, certo? Ou seja, múltiplos de um número são os números que estão na tabuada dele. A gente apresenta múltiplo com a letra M. Então, se eu te pedisse assim, ó, quais são os múltiplos de 6? O que, que vocês iriam responder? Botava a letra M e ia respondendo, não? Tá, e qual é o primeiro múltiplo de 6, então, para a gente botar aqui na ordem? 0. 0, boa, sempre começa pelo 0. 0, 6. 6, 12. 18, é isso aí, ó, tá boa, 24, 4. 30. 36. 42. 42, Vou botar 50. aqui uns pontinhos. Por quê? Porque é infinito. Se a gente quisesse passar a tarde inteira colocando a tabuada do 6, né? Não é a tabuada até os 60. Vai, né? 66, 72, 78 e assim vai. Segue a vida inteira. Isso é múltiplo, ou seja, o que é múltiplo de um número? A tabuada dele. Certo? Certo? Tranquilo? Tem? Alguém não entendeu múltiplos? Tudo certo. Eu entendi. Entendi. Ótimo. Vou seguir, pessoal. Vamos lá. Então, múltiplos é a tabuada de um número. Então, olha só. Múltiplos de 11. Tá, alguém canta pedra aí. 0, 0, 11, 11. Qual o próximo? 22. 22, 33, 44, 55, 66, 77, 77, 88. Ou seja, a tabuada do 11, infinitamente. Isso é múltiplo.
Não pode esquecer de começar pelo zero e colocar a tabuada dele. Alguma pergunta sobre o que é múltiplo? Não, Não. tudo certo. Tranquilo? Sim. Certo. Então, isso é múltiplo, pessoal. Tabuada de um número. Seguindo. A gente também aprendeu que para a gente ver se um número é múltiplo de outro, é só a gente dividir esse número pelo que a gente está querendo saber. Por exemplo, deixa eu até parar aqui. Se eu perguntasse 102 é múltiplo de 3, o que eu tenho que fazer para descobrir? Faz uma divisão. 102 Foi dividido por 3. dividido por 3. Eu vou fazer aqui uma divisão rapidinho. Espera aí que tem alguém querendo entrar. Só um pouquinho. 102 dividido por 3. Né? Deixa eu fazer aqui um dividido de 100. Ó, 102, ficou bem feito. 102 dividido por 3. Então, vamos lá, tu vai ver quantas vezes o 3 cabe no 10. Que é 3 vezes que dá 9. Então, é menos 9. Aqui dá 3. Daí tu vai botar um risquinho aqui. 9 dividido em 10 menos 9 dá 1. Daí tu vai baixar o 2. Daí 12 dividido por 3 é 4. Menos 12, que dá 0, 0, 0, né? Ou seja, deu uma divisão exata. Se a resposta deu uma divisão exata, a pergunta 102 é múltiplo de 3? Sim. Sim. Isso aí? Sim. Ou seja, se um número dá para dividir pelo outro de forma exata, quer dizer que ele é divisível ou que ele é múltiplo. Se sobrar resto, quer dizer que não é. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui, ó. 82 dividido por 12. Se a gente fizer 82 dividido por 12, a gente vai ver quantas vezes o 12 cabe no 82. 60, 72, 72, que dá 7. E sobra aqui um resto 10. Ó, tá vendo que sobrou o resto, não tem mais quem baixar, ou seja, não deu uma divisão exata. Então, 82 é múltiplo de 12? Não. Pessoal, então, se 102 é múltiplo de 3, quer dizer que 102 está na tabuada do 3. Se 82 não é múltiplo de 12, quer dizer que 82 não está na tabuada de 12. Alguma dúvida sobre, vou repetir, múltiplo, a tabuada do número iniciada por 0, para ver se um número é múltiplo de outro, é divisível por outro, é só dividir e não sobrar resto. Se for uma divisão exata, ele é múltiplo, se não for, ele não é. Perguntas? Não. Alguma pergunta, pessoal? Não, tudo certo. Tranquilo? Então tá. Não. Vou seguir então, pessoal. Agora vai vir algo novo, que a gente não tinha visto até o momento, tá? Então, até o momento, para quem entrou aí, a gente revisou o que teve nas últimas aulas. Tá? Então, quem perdeu, depois pode assistir de novo, que eu estou gravando essa aula. Então, agora eu vou explicar uma coisa chamada critério de divisibilidade. O que é isso? Então, vamos parte a parte. Ó, um número é divisível por outro quando realizamos a divisão e ela é exata, ou seja, não sobra resto. É exatamente o que a gente estava fazendo aqui. Ó, tá? Relembrando, isso que eu estou explicando agora de critérios, eu gravei um vídeo e vai estar lá no material junto que vocês vão receber no link. Tá? Então, vamos fazer essa divisão aqui. Ó. Pergunta, 32 é divisível por 4? Dá para dividir 32 por 4, pessoal? Dá uma divisão exata? Sim ou não?
32 dá para dividir por 4 e dar uma divisão exata? Calma aí. Pensa. Quanto é que é 32 dividido por 4? Não. Quanto é que dá? Como? Fala, Maeli, desculpa, eu não te ouvi. Sim. Sim, dá para dividir, né? 32 dividido por 4, ó, é exatamente 8, que dá 32. Ó, então aqui deu uma divisão exata, ó. 8 e não sobrou resto. Então, 32 dividido por 4? Sim, 32 está na tabuada do 4, né? Só que com os critérios de divisibilidade, para que ele serve? Ele serve para a gente saber se um número é divisível por outro sem fazer o cálculo. Ou seja, eu poderia responder isso sem fazer o cálculo. Claro que aqui é um número baixo, é fácil de responder, mas isso serve para números altos. Tá? Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, 10.011 é divisível por 3? Para ti saber isso só tu calculando, né? Ou tu sabendo o critério de divisibilidade. Né? Dá para, sem fazer a conta, rapidamente dizer se é ou não é. Então, vamos lá. Ok até aí? Tranquilo? Sim. Então, tá. Critério de divisibilidade. Como é que eu sei se um número é divisível, por 2? Todo número par é divisível por 2. Então, para ser divisível por 2, o número tem que ser par. Ou seja, como é que o número é par? Se ele terminar com o algarismo 0, 2, 4, 6 ou 8. Por exemplo, 9.994 é divisível por 2? Pessoal, Sim. é par ou não é? Como? Sim. 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 Ó, termina em 4, ele é um número par. Sim. Então, se tu fizer a divisão, vai dar exata. 60.023 é divisível por 2? Não. Por quê? Não. Porque ele termina com o número 3. Isso aí, ele não termina em número par, o 3 é um número ímpar, é isso aí mesmo. Vou só escrever por que ímpar, né? Ok, pessoal, entenderam? Entenderam o que é dividir? Ó, 1.100 é divisível por 2? Sim. Sim. Sim, porque ele é par, termina em 0. Né? Então, terminou em 0, 2, 4, 6, 8, dá para dividir por 2. Muito difícil? Não. Bem tranquilo, né? Sim, bem tranquilo. Então, para um número ser divisível por 2, é só ele ser par. Par. Terminar com número par. Continuando. Divisibilidade por 3. Das que a gente vai aprender aqui, talvez é a mais chatinha. Como é que é divisibilidade por 3? Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Essa parece um pouco mais complicada, mas vocês não vão ver que não é. Já estou só tomando água. Por exemplo, se eu perguntar, o número 51 é divisível por 3, dá para dividir 51 por 3 de forma exata, o que a gente tem que fazer? Somar os seus algarismos. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, o 51 nós vamos somar 5 mais 1, né, de 51. 5 mais 1 é 6. Daí tem que fazer o seguinte, pessoal. 6 está na tabuada do 3? Sim. Se está na tabuada do 3, então, ou seja, se 6 é divisível por 3, o 51 também é. Então, 51 é divisível por 3. Entenderam a ideia? Soma os algarismos e vê se está na tabuada do 3. Se tiver, é divisível. Se não tiver, não é. Vou fazer uns exemplos. Ó. 804 é divisível por 3. O que a gente tem que fazer para... Não. O que a gente tem que fazer para descobrir? Tem que somar os 3 números 804? Isso aí. 8 mais 0 mais 4. É, Bozuki. Vamos lá. 8 mais 0 mais 4 dá 12. 12 está na tabuada do 3? Sim.
Então, 804 dá ou não dá para dividir por 3? Dá para dividir por 3. Exatamente. Sim, porque se 12 dá para dividir por 3, o 804 também vai dar. Entenderam a ideia ou não? Sim. 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 Tranquilo? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Tá. Vou seguir então, ó. 223 é divisível por 3? O que a gente tem que fazer para descobrir? 2 mais 2 mais 3. Boa! 2 mais 2 mais 3 é 7. Então, 223 é divisível por 3? Não. Não, porque 7 não está na tabuada do 3, então 223 também não está. Pessoal, essa conta não precisa aparecer, tá? Tu pode fazer de cabeça, eu só estou mostrando para vocês verem. É fácil ou é muito difícil? É fácil. É fácil. Fácil. É fácil. Agora vamos ver o que é fácil, que a do 5 e a do 10 é barbada. Divisibilidade por 5. Para a gente entender, eu só vou botar aqui os múltiplos de 5. Ó. Olha os múltiplos de 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Vocês estão vendo que esses números sempre terminam em 0 ou 5, ó. 0, 5, Sim. 0, 5, 0, 5. E aí, vai de 5 em 5. Isso, porque vai de 5 em 5, perfeito. Ou seja, para um número ser divisível por 5, ele só precisa terminar com 0 ou com 5. Se ele terminar com 0 ou com 5, dá para dividir por 5. Então, 475 é divisível por 5? Sim. É. Sim, termina em 5. Termina em 5. 5.552 é divisível por 5? Não. Não, porque termina em 2. 780 é divisível por 5? Sim. Sim. É. Sim. Termina em 0. Termina em 0, muito bom. É isso. E divisibilidade por 10. Olha agora os múltiplos de 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50. O que acontece? Eles sempre Que termina em 0. terminam em 0. Então, para ser divisível por 10, bem simples. Tem que terminar em 0. Quer ver? A do 5 e do 10 são os mais fáceis. São os mais fáceis. Pessoal, 550 dá para dividir por 10? Sim. Sim. Termina em 0. 10.101 dá para dividir por 10? Não. Não, termina em 1, né? É isso, pessoal. Então, olha só, resumindo. Ó, peraí, alguma pergunta até aqui? Não. 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 Tá, então, resumindo, pessoal, vamos lá. Resumindo o critério de divisibilidade. Divisibilidade por 2. O que tem que ser um número para ser divisível por 2? Vamos lá. O que ele tem que ser? Terminar em 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Isso aí. Então ele tem que ser par. Terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Né? Isso é por 2, ó. Tá? Tem que ser par. Divisibilidade. O que o número precisa ser para ser divisível por 3? 0, 3, 3, 6, Não. 9. Não. O que a gente tem que fazer para ver se o número dá para dividir por 3? Calcular. Saber que o 3 divide vezes. Nós temos que o quê? Calcular o quê? Os números vezes o 3. Nós temos que somar os algarismos. E o resultado deve estar na tabuada do 3. Não esqueçam disso, não. Não esqueçam disso. Ó, lembra daquilo? 512. Tu somos 5 mais o 1 mais o 2. Que dá 8. 8 não dá para dividir por 3, então não é.
Divisibilidade por 5. Para ser dividido por 5, o que tem que acontecer? Tem que terminar em 0 ou em 5. 0 ou 5. E divisibilidade por 10? Tem que terminar em Terminar 0. em 0 ou isso. Terminar em 0, sim. Então, agora eu vou fazer um exemplo com vocês de um exercício do bloco, tá? O exercício é assim, ó. Exemplo. Responda e justifique sua resposta. Daí a minha primeira vai ser assim, ó. O 4.803 é divisível por 2? 4.803 é divisível por 2? Não. Não, Não. Por quê? porque ele termina com um número ímpar. É. Ótimo. Quem botou só porque é ímpar, tá tudo certo. Quem pensasse, porque ele não é par, tá certo. Porque ele termina em 3, tá certo. É isso aí. Ok? Então, ó, por 2, ele tem que ser impar, tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Perfeito. Vou continuar. Se eu perguntasse o seguinte. 8.000. Aqui. 810.222 é divisível por 3. O que eu preciso saber para o número ser divisível por 3? O que tem que acontecer? Precisa somar 8 mais 1 mais 0 mais 2 mais 2 mais 2. Perfeito, Mael. Então, vamos somar. 8 mais 1 dá 9. 9 mais 0 dá 9. Mais 2 dá 11. Mais 2 dá 13. Mais 2 dá 15. E aí? É divisível, porque 3 vezes 5 é 15 na tabela do 3. Perfeito, perfeito. Então, tu vai responder que sim. Porque a soma, né, no caso 15, ou porque o 15, está na tabuada Dos 3. Isso aí. 3. Então, para ser divisível por 3, a soma tem que estar na tabuada do 3. Muito bom. Letra C. $5.554 é divisível por 5? Não. Não. Por quê? Porque somando Porque o número 5.554 é número é par. Não, número ímpar que não tem a tabuada. Não é por isso. Só por 5 é outra coisa. Por que não? Porque não termina com 0 ou 5. Ele termina com 4. Exatamente. Pessoal, a única que soma é a do 3. A do 2 tem que ser par. A do 5 terminar em 5 ou 0. É divisível por 10, 50 mil? Sim. Por Sim. quê? Termina em 0. Você termina com 0. Exatamente. Então é isso, ó. Para ser divisível por 2 tem que ser par. Para ser divisível por 3, a soma tem que estar na tabuada do 3. Por 5 tem que terminar em 0 ou 5. E por 10 tem que terminar em 0. Ó. Sim. Ó, estamos aqui. 97.870 é divisível por 2? É. Sim, porque termina em 0. E é o par. Isso aí. Mais um só e deu. Oi?
Mais um, só dois. 3.233 é divisível por 3? Sim, Sim. Por quê? porque termina em uma tabuada do 3. Não. O que tem que ser para ser divisível por 3? Precisa somar os algarismos. Soma. Então não esquece. Somar. Somar, pessoal. Então, vou somar. 3 mais 2 mais 3 mais 3. O resultado, se der, se tiver na tabuada do 3, é divisível. Se não tiver, não é. Isso aí, Cauê. E daí o 11 está na tabuada do 3? Não. Não. Então vai botar aqui não, Ah, não. Sim. porque a soma não está na tabuada do 3. Pessoal, entenderam ou querem mais um exemplo? Ok? Sim. Sim. Pessoal, isso tudo que a gente viu aqui é o conteúdo que vai cair no próximo link de segunda-feira, tá? Tá, ok. Mas é um exemplo de uma outra atividade que vai ter segunda. Dos números abaixo. Vamos botar aqui um 36, um 45, um 60, um 102, um 111. Aí, respondo. Daí, letra A. Quais são divisíveis por 2? Quais desses números aqui dá para dividir por 2? 60, 102, Tá, o 60 dá porque é par. Qual mais? 102. 36. O 36 também. Mais algum? 102. Tá, já 102. ali, já botei ali. E 60. Isso, então é 36, 60 e 102. Perfeito. Vamos para o próximo. Os números estão ali. Quais dá para dividir por 3? Pensa, não vai falando. Pensa. Soma eles para ver. Lembra disso, o 3 tem que somar. Esses são... Quando alguém achar, já vai falando. 45. 45 dá, tá certo? 4 mais 5 dá 9. 45 fechou. Cento e dois. 102 dá também, a soma dá 3. Tá certo? 111. 111. 111. 60 dá ou não dá? Tá. Dá. E 40 e 36? Dá. Dá, porque dá 9. Ou seja, todos dá para dividir por 3. É isso aí. Daí, se eu perguntasse por 5, seria o 45 e o 60. Se eu perguntasse por 10, seria só o 60. Ok, pessoal? Uhum. Vou encerrar a gravação aqui.